Colocação do amigo muito interessante. Ele fala, no professor de geografia, nós acabamos de ver que quando a temperatura aumenta, a pressão diminui. E se a temperatura diminui, a pressão tende a aumentar. Faz todo sentido. Olhando para o primeiro gráfico, pode parecer contraditório, mas é que no primeiro gráfico o volume era constante, o gás não podia fugir. Na atmosfera, quando tu aquece essa massa de ar, ela se expande e se espalha, reduzindo a pressão naquela região. Certo? Então faz todo sentido. Aliás, o piloto de avião, o instrumento que ele mais usa para prever o que pode acontecer no voo dele é o barômetro. Não só para medir a altura do avião, mas porque quando a pressão do barômetro cai drasticamente, mostrando que tem uma massa de ar quente ali que está subindo, é possível que uma tempestade ocorra logo em seguida. Porque quando essa massa de ar quente subir, vai se resfriar e o vapor vai se condensar, formando chuvas, né? Então, quem tem barômetro em casa pode prever tempestades olhando o barômetro. Tá lá, começou a ficar esquisito, nublou, vai no barômetro, está muito baixa a pressão, fecha a janela que vai vir um toró. Certo? Então o barômetro ele é muito usado para... Toró, vai embora, né? Uma aguaceira. Galerinha! Pessoal, o esquema é o seguinte. Nós juntamos todas as equações anteriores no PIV tipo Votok, equação geral dos gases perfeitos. Porém, se eu estou te dizendo que P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois que o gás sofreu uma transformação, eu estou te dizendo que P vezes V sobre T para uma mesma massa gasosa apresenta um valor, é isso que eu estou dizendo, certo? Beleza? Só que aí vem a pergunta, do que depende esta maldita constante? Os estudiosos começaram a pensar, deve depender do tipo de gás. Se tu está usando gás hélio, a constante vai dar uma. Se estás usando gás hidrogênio, a constante deve ser outra. E fazendo a experiência, eles perceberam que não. Não era o tipo de gás que determinava o valor da constante. Seja hélio, hidrogênio, gás carbônico, se estivesse na mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, a constante dava o mesmo resultado. Aí um estudioso muito importante apareceu com uma ideia inovadora na física e na química, que é a ideia de mol. É o tal do Avogadro, não é esse? Esse cara, então, desenvolveu uma técnica matemática para conseguir calcular o número de moléculas, bicho. Olha que loucura! As moléculas que são, para a nossa realidade, infinitamente pequenas, o filho da mãe do Avogadro descobriu como calcular essa quantidade de moléculas. Ele desenvolveu a noção de mol. Alguém lembra o que é um mol? 0,2 vezes 10, 23 coisas. Eu falo coisas, gente, porque tu pode usar um mol para tudo. Pode usar um mol para calcular o que seria um mol de pessoas, né, que obviamente cobririam mais que a superfície da Terra, certo? Com quilômetros de altura de pessoas, certo? Cobrindo o planeta. Seria algo parecido com o inferno, o planeta com um mol de pessoas. Por isso eu gosto de usar borracha. Vou pegar essa aqui. Essa aqui está bem desgastada. Eu peguei uma bem desgastada também do outro lado. Essa borracha aqui, desse tamanho aqui, bem pequenininha. Se tu descarrega um mol delas ali na ilha, lembra? Soterra toda a ilha de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura de borracha, certo? Então é complicado, cara, o cérebro processar o tamanho de um mol. Um mol é coisa pra caramba, é muita coisa, certo? Então só para ter uma noção do absurdo que é, despeja um mol na ilha, cobre toda a ilha, beleza? Loucura, né, gente? Bom, como é que eu calculo, por exemplo, a molécula grama, ou o mol, popularmente falando, de uma molécula de água, H2O? Massa molar do oxigênio, 16, não é? E do hidrogênio, 1 grama por mol. Como são 2 gramas por mol, totalizando? Isso, é aquela que a gente não esquece, né, cara? Isso aí a gente não esquece, a gente calculou 2, 3 vezes e já acaba decorando. Amigo, o que eu estou te dizendo é que quando tu engole 18 gramas de água, é menos que uma dose de água, um gole. Quando tu toma um gole de água, tu colocou para dentro de ti 1 mol de H2O. 1 mol de moléculas H2O. O mundo microscópico é assustador, certo? Então, o filho da mãe do Avogadro descobriu essa técnica. E aí, os estudiosos dos gases puderam utilizar essa ideia para completar o estudo dos gases. Clapeyron, o nome da criança. Ele disse o seguinte: se P vezes V sobre T
é uma constante para uma mesma massa gasosa, então essa constante depende de quantas moléculas tem nessa massa gasosa. Aí ele pegou e fez a experiência com o mesmo gás, só que com o dobro de moléculas. Adivinha o que ele percebeu? A constante ficou o dobro. Ele usou 3 mols em vez de 1 mol. Triplo. Ou seja, ele percebeu que P vezes V sobre T é proporcional ao número de mols. Então, em laboratório, ele determinou que P vezes V sobre T era uma constante, mas uma constante que dependia do número de mols. 10 vezes maior é porque o N é 10 vezes maior. Peraí, quando uma coisa é diretamente proporcional à outra, a divisão delas é sempre constante, dá o mesmo valor. Então, o Clapeyron pegou e fez P vezes V sobre T, dividido por N, que é o número de moléculas, tem que dar um valor constante. Ele chamou esse valor constante de constante universal dos gases perfeitos. Deixa eu continuar ali a equação de Clapeyron. Como é que faz uma divisão de fração mesmo? A primeira vezes o inverso da segunda. Ele chamou de R a constante universal dos gases perfeitos. Já que está dividindo, passa para lá. P vezes V é igual a nRT. Essa fórmula, ela nunca sai da minha cabeça, porque meu professor de química, ele era um cara extremamente sério. Não existia piada na aula dele, era uma coisa séria. E a voz do cara era extremamente grave. Aí um dia ele, puta velho, não, que a gente não acabou. A aula acabou, o cara teve que parar de dar aula, que tinha ninguém fazendo xixi nas calças, tentando rir. Porque quando um babaca como eu fala, tudo bem, Otávio? Tudo bem. Agora você é um cara sério, né, que vai lá e fala, puta velha, não rejeita tarada. Acabou a aula, cara. Ficou absurdo. E aí, 10 anos depois, né, aliás, mais de 10 anos depois, eu lembro a voz do cara falando, puta velha, não rejeita tarada. Eu jamais vou me esquecer, no leito de morte eu vou lembrar disso. Porém, teve um cara que foi campeão mundial. O Padreco, aquele que se amarrou nos balões e foi encontrar Jesus. Quando ele fez isso, os alunos, agilmente no outro dia, Padre voador não retorna à terra. E aí é hora concurso, né, cara? Eu jamais vou me esquecer desse fato. Principalmente pelo fato de o cara estar com um GPS falando com a galera no rádio e a galera perguntava, onde é que tu tá? Não sei! Não sei! Ele estava com o GPS na mão, ele não sabia usar o GPS. Certo? E aí ficou complicado pro amigo, né? Como? Tem gente que é verdade. O amigo me lembrou de uma coisa desagradável. Tem um aluno mau caráter que fala professor viado, não rejeita tarado. Muito feio. Pois então, eu acho que ele ficou por lá, gostou dos anjos tocando harpa, né? Que o céu diz que tem anjo tocando harpa, ele deve ter ficado por lá. Eu vou te dizer que depois de uma semana escutando harpa, meu querido, nós vamos ter que procurar outro lugar, eu acho. Imagina, cara, uma